Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa tarde para todo mundo, uma ótima semana a todo mundo que acompanha o Viva Voz por áudio e por imagens nos nossos vários canais. Boa noite para você, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. Uma semana que começa com um certo freio de arrumação no Planalto, né? E uma cobrança do presidente Lula por uma melhor interlocução com o Congresso. Sim, uma cobrança por uma maior interlocução com o Congresso, da qual ele próprio deverá fazer parte. É esperado que essa semana ele se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas também começa com uma tentativa aí de atingir a classe média, de atingir setores que podem contribuir para uma melhora de avaliação do governo. Então foi lançado esse pacote aí de medidas que a gente também vai discutir na edição de hoje. Carol, a gente começa já acionando a nossa reportagem, trazendo para a conversa a Isa Stacianini, porque ela tem bastidores justamente dessa cobrança do presidente e da maneira como ele próprio deverá atuar para fazer com que os ruídos com o Congresso diminuam. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Ao mesmo tempo, né, em que o presidente Lula tenta entrar em campo para distensionar essa relação, ele também fez uma chamada pública, não só a ministros, mas também um puxão de orelha até em relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin, né, justamente para tentar melhorar essa articulação política. Lula disse hoje, por volta do horário do almoço, em um evento lá no Palácio do Planalto, que Alckmin precisa ser mais ágil, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que conversar mais com a Câmara e o Senado, em vez de ler livro, e também mandou recados indiretas aos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando. Ou você faz assim, ou não entra na política. Ou seja, uma cobrança pública, né? O recado ocorre em um momento de crise com o Congresso, principalmente depois do desgaste público entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vera. Ô, Isa, e me diga uma coisa, o presidente ele vai acabar tendo de entrar pessoalmente também nessa articulação, não adianta só cobrar todo mundo, tentar fazer ali, cobre o Padilha, né? Como se ele tivesse aquele jogador que está muito marcado e vem alguém cobri-lo. Como é que o presidente vai fazer e como fica a situação do Padilha nessa fala aí do Lula? Pois é, Vera, você falou bem, né? O presidente Lula entrando realmente em campo nessa semana. Ele se reúne com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, além de se encontrar, inclusive, com líderes até de bancadas alinhadas ao Centrão, até o PP, né, o Progressistas, o partido de Arthur Lira. Agora, na chamada de atenção hoje, Lula poupou Padilha, que é justamente o responsável pela articulação política do governo com o Congresso, justamente uma tentativa de blindá-lo, já que ele ficou bastante exposto nesses últimos 15 dias, né? No mesmo evento em que Lula cobrou, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Haddad, na sua fala, pediu integração entre os servidores, até fez um apelo para que não se coloquem instituições uma contra as outras. Nós somos todos servidores públicos. Nós vamos estar cada vez mais integrados para produzir os melhores resultados para o país, cada um com a sua competência, cada um com suas prerrogativas, mas pensando um futuro comum, não colocando órgãos públicos em conflito um com o outro. A gente pode trabalhar juntos e vai continuar trabalhando juntos em proveito do país. Ô, Izzy, qual a expectativa para essa reunião entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado? Pois é, Carol, eu ouvi que ao mesmo tempo em que Lula tenta
melhorar essa articulação política. De outro lado, há algumas queixas de alguns líderes, inclusive da base aliada do governo, que dizem que Lula era muito mais ativo no mandato 1 e no segundo mandato também, no sentido de que ele fazia mais reuniões, almoços, jantares, ou seja, estava ali em cena, inserido nessa articulação política, e que agora nesse Lula 3 ele faz isso, mas de forma muito menos frequente do que antes. Portanto, é uma tentativa dele entrar em campo, tentar novamente, né, trazer essa negociação, personalizando essa figura nele mesmo. E aí, lembrando que, além de distensionar a relação, a proposta é tentar apaziguar, né, o relacionamento e evitar até que avancem aquelas propostas no Congresso que Lira prometeu destravar e que impactam diretamente o governo. Como eu comentei, além da reunião com Lira e Pacheco, Lula também deve se encontrar, não só nessa semana, mas nos próximos dias, com líderes de algumas bancadas, como o PP, União Brasil, PSD, PSB e MDB, lembrando que na última sexta-feira o presidente chamou lá no Palácio do Planalto líderes aliados do governo junto de ministros. Vera e Carol. Isa, muito obrigada pelas suas informações. Antes de chamar a Milena Teixeira, que vai trazer também mais bastidores dessa semana, que vai demandar muita negociação entre executivo e legislativo, acho que cabe a gente analisar rapidamente o pacote em si, que foi lançado hoje, né? Um novo desenrola para micro e pequenas empresas, outras modalidades aí também para fomentar o crédito para micro e pequenos empreendedores. E essa ideia do governo de criar um mercado secundário de crédito imobiliário a partir da reativação de uma estatal que foi criada para esse fim aí de receber créditos no passado e que vai ser reestruturada para isso. O setor bancário e financeiro, eu conversei com integrantes dos setores, conversei com o presidente da FEBRABAN rapidamente. Eles estão otimistas quanto à possibilidade disso, de fato, ser um incremento na questão do crédito. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, disse que a FEBRABAN participou da formulação dos programas, com a sua equipe técnica, com seus vários comitês que atuam nessa área de crédito para micro e pequenas empresas. Acha que está num momento positivo para o fomento do crédito, porque a gente tem inflação em queda, a gente tem aí um cenário de Selic ainda em queda e a inadimplência está mais baixa do que já esteve. Mas tem alguns outros fatores que preocupam quanto à possibilidade de governo realmente ter sucesso nessa ideia de fomentar o crédito, que são fatores ligados ao fiscal, e aí porque essa negociação toda com o Congresso é muito importante, e o empenho do ministro da Fazenda em resolver esses BOs é muito importante. A questão do cenário externo, porque está demorando muito para os Estados Unidos começarem um movimento de queda dos juros, e agora existe uma dúvida até se isso vai ocorrer num prazo aí curto e médio, e também questões ligadas aí ao cenário político, justamente, esse desacerto entre governo e Congresso. Então, sim, existe um otimismo, sim, as medidas são consideradas positivas, mas quando elas caírem nesse Congresso tão hostil, o que elas vão virar, né? Podem virar um jabuti cheio de mais coisas ali, além do que o governo previu. Então, Carol, para a gente... Oi, diga. Esse pacote já estava no radar? Pois é, eu fiquei com essa mesma dúvida e foi a pergunta que eu fiz para todo mundo. Do nada surgiu um pacote? Disseram que não. Essa foi a minha primeira pergunta e disseram que não, que já vem sendo discutido pela Fazenda e pelo Ministério do Márcio França, que é o da micro e pequena empresa, com o setor financeiro e com o setor bancário. Mas nas hostes políticas, como se diz, foi meio do nada. Não foi muito combinado com os políticos, justamente porque já tem um monte de coisa, um contencioso grande lá. E vão chegar várias medidas provisórias, o que elas podem virar, né? O que elas podem... ali, um monte de gente pode ter ideia, vamos enfiar aqui renegociação de dívida do setor A, B, C, e aí o negócio vai crescendo e corre um risco de virar mais uma pauta bomba. Então, sempre existe esse risco. E para falar sobre essas pautas bombas e como o governo vai tentar desarmar algumas delas, é que a gente vai voltar a Brasília e trazer a Milena Teixeira aqui para a conversa. Boa noite, Milena.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, semana de muita negociação, de muita articulação aqui em Brasília, as articulações aí em torno das pautas bombas e da sessão do Congresso para a votação dos vetos presidenciais já começaram. Amanhã, por exemplo, o presidente da Casa, Arthur Lira, deve se reunir com os líderes partidários nessa reunião tradicional que o Lira costuma fazer toda semana com as lideranças para falar sobre a votação do PS, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Serviços. O governo firmou, Vera, um acordo com a Câmara e esse texto o governo já quer que esse texto vá para a votação amanhã, na terça-feira, mas os líderes ainda vão analisar o texto do projeto na reunião. Então, amanhã eles se reúnem para analisar aí o texto do PS, para ter um entendimento se esse texto vai ou não para a votação amanhã. Em relação, Vera, aos avanços das CPIs e da votação das pautas mais indigestas para o governo, os líderes da base de Lula me disseram o seguinte, que eles não veem avanço aí nessa questão das CPIs por 2 motivos. Um deles, com a proximidade das eleições, muitos deputados estarão nas bases e não terão como participar dessas comissões. Outro motivo citado por esses líderes do governo é que a articulação tenha melhorado nos últimos dias e, por isso, Lira não pretende aí tratar disso, não deve, segundo ele, tratar disso e também dessas pautas mais indigestas para o governo, como aconteceu na última reunião. O Lira trouxe essa questão da abertura das CPIs e, segundo eles, não deve ter avanço amanhã. Eles também falaram, Vera, que um outro tema que pode ser tratado é essa questão da PEC das drogas, que inclusive já foi aprovada no Senado Federal, mas eles afirmam que não há entendimento ainda, pelo menos por parte desses deputados que eu ouvi, que essa PEC pode ter um rito acelerado lá na Câmara dos Deputados. Um outro ponto importante aqui é a questão que já na próxima quarta-feira os parlamentares se articulam para votar uma sessão aí que vai analisar os vetos presidenciais. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ele afirmou que o governo trabalha em uma proposta, ele afirmou hoje, de 3,6 bilhões em emendas de comissão que foram votadas aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. De acordo com o Randolph, a proposta vai ser apresentada a esses líderes até quarta-feira, antes da sessão do Congresso Nacional, que vai analisar esses vetos. Outra pauta que preocupa o governo e que também pode avançar nessa semana é a questão da PEC do quinquênio. Essa proposta aí estabelece um adicional por tempo de serviço para magistrados, integrantes do Ministério Público, advogados públicos, delegados da PF e outras carreiras. Esse adicional é de 5% do salário a cada 5 anos, até o limite aí de 35%. O governo, Vera, como a gente já falou, é contra essa PEC e já deve começar aí a tentar se articular, né, para ter algum tipo de vitória em relação a essa proposta. Vera e Carol. Milena, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Carol, a pauta é a mesma da que a gente vinha tratando, a gente tratou bastante disso aqui na semana passada. A novidade que a Milena nos traz é que haveria um acordo para a questão do PERSE. Eu escrevi no meu blog na semana passada que a Câmara ia apresentar um texto meio termo para isso, ou seja, diminuindo o número de setores beneficiados, começando uma reoneração gradual, limitar o valor despendido e enxugar o número de áreas que poderiam ter acesso ao programa. A novidade, segundo ela disse, é que existiria um acordo para isso. Portanto, a Fazenda aparentemente concorda com o texto da deputada Renata Abreu, que é a relatora do projeto, e, portanto, então, estaria pronto para ser votado na terça-feira, que era o que pretendia o Arthur Lira. Tem muita coisa nessa pauta, né, Vera? Nem tudo é agenda econômica, né? Tem questão de PEC das drogas, tá uma miscelânea de assuntos ali, vai ter que ter mais gente nessa articulação, não dá para ficar tudo no colo do Haddad, né? Vai ter, o que os senadores dizem é, olha, PEC das drogas não é nenhuma pauta contra o governo, não tem nada a ver com o governo, mas a gente sabe que tumultuando a relação com o judiciário é algo que para o governo também não é bom. O governo não gostaria de ver isso colocado na Constituição da maneira como o Senado vai fazer e a Câmara vai acabar confirmando. Mas, se você quer escolher as brigas, essa daí não me parece estar no radar dos líderes do governo como sendo um BO deles. Eles acham que o Supremo tem que resolver também por lá. Não vão comprar muito essa briga não, Carol. Vamos escolher nossas batalhas, né? Vera, vamos seguir aqui porque, ainda falando da pauta econômica no Congresso, vai ter uma reunião do Lula, enfim, com os ministros aí da área, o Haddad, também o Rui Costa, a Samantha Klein
tem informações para nós aqui no Ponto Final. Oi, Samanta, boa noite. Oi, Carol e Vera, boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também auxiliares dele estão apresentando ao presidente Lula os projetos de regulamentação da reforma tributária. Os textos vão regulamentar pontos como imposto seletivo, regimes específicos para produtos como combustíveis, por exemplo, além da isenção da cesta básica, entre outros pontos que precisam regulamentados dentro da emenda constitucional. Mais cedo, Haddad ainda afirmou que a Câmara dos Deputados tem razão ao cobrar as propostas de regulamentação da reforma sobre o consumo, depois de ter atrasado o envio desses textos por conta de agendas do G20 nos Estados Unidos e ter antecipado o retorno de Washington justamente para negociar a agenda econômica no Congresso e também essas pautas bomba que a Milena Teixeira, nossa colega, está acompanhando. O ministro Haddad ainda demonstrou que agora há urgência no envio das medidas para o Congresso. Nós vamos fechar dois pontos que a Casa Civil levantou e pediu para despachar para o presidente, para que essa semana nós possamos encaminhar para o Congresso. Olha, se o presidente bater o martelo nesses 2 pontos que não me parecem difíceis assim, de resolver, a gente fecha o texto amanhã e podemos encaminhar. Essa semana vai. Precisamos que vá essa semana. Os textos da regulamentação, inclusive, eles estão prontos, dependem somente do aval de Lula e da Casa Civil para serem enviados ao Congresso Nacional. E o objetivo da equipe da Fazenda é justamente evitar o vazamento dessas informações. Os detalhes da regulamentação devem ser, então, previstos em 2 projetos. Um deles deverá tratar da criação da contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir os impostos federais e o imposto sobre bens e serviço, um tributo que vai, então, englobar estados e municípios. A outra proposta deverá regulamentar a formação do comitê gestor desses impostos, que justamente vai administrar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e destinar esses valores para estados e municípios. Vale lembrar ainda que há críticas ao governo pela demora no envio desses projetos ao Congresso. Inclusive, na semana passada, os parlamentares e deputados da oposição apresentaram uma série de projetos complementares sobre vários pontos da reforma sobre o consumo, e esse movimento justamente ocorre em meio a essas críticas pela demora do governo ao enviar esses projetos, enquanto Haddad segue dizendo que o objetivo é aprovar nas 2 casas, tanto no Senado quanto na Câmara, até o final do ano. Por isso, uma parcela aí desses parlamentares se adiantaram e elaboraram seus próprios projetos de regulamentação da reforma tributária. Carol e Vera. Obrigada, Samanta. Esse assunto vai ficando para o fim da fila, né, Carol? Vai entrando um monte de treta inesperada, coisa que ninguém imaginava, briga com o Lira, e aí a reforma tributária vai dando um passinho para trás, e hoje já tem muita gente que duvida que seja possível votar tudo que precisa ser votado em termos de regulamentação da reforma aprovada no ano passado, antes das eleições. É quase impossível. Pode ser que você vote um projeto ou 2, mas tudo que tem de ser votado em termos de regulamentação é considerado impossível. E aí teria de ter um sprint ali, depois do segundo turno e antes de começar a discutir orçamento e presidência da Câmara e do Senado, porque depois da eleição municipal, o tema automaticamente vai ser esse: sucessão na Câmara e no Senado. Com uma pauta pesada como essa, muito técnica, né? Porque você tem que definir alíquotas, você tem que definir o que está em qual coisa, vai ter um monte daquele mesmo lobby de setores para ter uma incidência menor de imposto e regras mais flexíveis para a transição. Enfim, é como se você pegasse toda a reforma e voltasse a discutir no detalhe, ali na casa decimal. Não acredito que haja ambiente para fazer isso com o rigor que precisaria ser feito ainda antes da eleição, não. É complicado. Agora, Vera, esse puxão de orelha aí no Haddad, ele, na entrada do evento, até deu uma declaração. Falou: eu só faço isso da vida. O que é verdade, né? Porque de todo mundo no governo, talvez quem mais articule com o Congresso é o próprio Haddad. Ele entrou nesse bolo aí de puxão de orelha do presidente Lula, mas com uma certa injustiça, né? Uma certa injustiça. E aí entra aquele estigma, né? Achei a frase ruim.
Haddad vai deixar de ler um livro, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Como se o ministro ter ali um passado intelectual que ele tem de produção acadêmica e realmente de uma vida universitária fosse um demérito para ele, não um mérito. Eu acho que não precisava disso, enfim, mas aí é o Lula, né? O Lula falando ali para mostrar que está preocupado, para pôr todo mundo para jambrar. Acho que é necessário, realmente, a saída do ministro a semana passada para Washington. Desarrumou um pouco esse meio de campo, ficou tudo meio frouxo. A briga do Padilha e do Lira saiu dos bastidores e ganhou os holofotes. Então, a coisa deu uma desarranjada, precisava chamar o time às falas ali. Ele próprio vai entrar em campo. Então, não é como se ele tivesse se eximindo de responsabilidade e pondo todo mundo para trabalhar. Não é isso. Ele vai também entrar ali em campo. O Alckmin, não sei que tipo de ajuda ele poderia dar nessas tretas que são muito entre o PT e os demais partidos da base. Ele não acho que não tem muita desenvoltura para navegar aí não, viu, Carol? Mas o Haddad certamente será necessário, tanto que ele até antecipou a volta dele. A gente faz agora aquela nossa paradinha tradicional para um intervalo, para o Repórter CBN, volta já com o Pablo Hortelado. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo Hortelado. Bem-vindo aqui e uma ótima semana para você. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Pablo. Ô, Pablo, nosso assunto de ontem é a manifestação em defesa ali, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada neste domingo no Rio de Janeiro. Ela foi menor que a Avenida Paulista, você vai trazer inclusive os dados de comparecimento aqui pra gente. Mas ela revela que, assim como aquele ato realizado ali logo depois que houve a operação, atingindo mais fortemente o ex-presidente, ele ainda tem consolidado um grupo de suporte bem importante a ele, né? Pois é, Vera. Eu acho que essa manifestação, ela foi uma boa manifestação, né? Se a gente olha para o histórico de mobilização desse campo bolsonarista, desde o momento que isso começou a ser medido com software, que eu acho que é o jeito de medir mais adequado, mais científico, que são números de mobilização. A nossa medida deu 32,7 mil pessoas, né? São números bastante expressivos. Quando a gente teve aqueles protestos em frente ao Comando Militar Sudeste aqui em São Paulo, deu 31 mil. Quando a gente teve 7 de setembro em São Paulo, deu 32 mil. Então a gente está falando de uma mobilização que é uma boa mobilização do ponto de vista numérico. Ela é menor do que o 7 de setembro do ano passado no Rio, ela é mais ou menos metade, mas aquilo lá que foi, no meu entender, uma coisa muito fora de proporção, ela foi muito grande. Não vou nem falar do 26 de fevereiro, né? Esse aí, então, foi super enorme. Esse aí totalmente saiu das proporções. Então, acho que foi uma manifestação grande. Mobilização, ela tem esse caráter um pouco imprevisível. Se a gente pega a série histórica do lavajatismo, né, nos anos 2015, ela começa em março de 2015 grande, vai decaindo, em 2016 volta a crescer. Então, eu não leio isso como uma desmobilização do campo. Eu acho que foi uma mobilização grande, menor do que a anterior, mas ela foi uma mobilização significativa. Agora, Pablo, vocês fizeram uma pesquisa qualitativa ouvindo algumas pessoas presentes à manifestação. Queria começar te perguntando, porque boa parte do ato foi dedicada a esse embate do Elon Musk com o Supremo e os bloqueios das contas no X. Esse é um discurso que tem muita aderência com esse público e com as pessoas que estavam lá presentes, né? Pois esse foi um dos principais temas, né? O Bolsonaro, se não me engano, o Malafaia fez menção a isso nas manifestações dele. A gente foi investigar como é que esse grupo vê as ações do X, né? Duas coisas, né? Primeiro, se ele interpretava que a suspensão nas contas do X foram determinadas pelo STF e pelo TSE configura censura, e aí, sem muita surpresa, 91 considerou que sim.
Depois a gente perguntava também se eles concordavam com a decisão do Elon Musk de descumprir a decisão do STF, uma pergunta um pouco diferente, que ele envolve desobediência, né, a uma decisão judicial. Esse índice caiu, mas ainda assim foi bastante alto, 85% concordava com que o Elon Musk deveria descumprir a decisão do STF. Né? E a gente ainda teve, a gente perguntou também se o pessoal era a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso deu altíssimo, 93% de concordância. O Pablo, de novo apareceu um dado que já tinha aparecido aqui na Avenida Paulista, que é uma preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome aí para suceder o Bolsonaro junto ao eleitorado de direita. Como que isso apareceu no Rio de Janeiro, que é onde ele nasceu, mas não é onde ele é político, né? Pois é, Vera, quando a gente investigou esse tema aqui em São Paulo, né, eu me lembro até a gente conversou aqui na CBN, a gente estava atribuindo essa grande preferência dos bolsonaristas pelo Tarcísio por falta da manifestação que aconteceu em São Paulo, né? Então, se não me engano, o número lá era 60% estavam apoiando, diziam que eles que participaram da manifestação em São Paulo diziam que o presidente Bolsonaro deveria apoiar o Tarcísio, 20%, se não me engano, Michele. Né? E a gente atribui esse número alto ao fato de ser feito em São Paulo, ainda que tivesse também em São Paulo capital, embora tivesse uma boa parte dos manifestantes que tenha vindo do interior. Uhum. No Rio de Janeiro, no entanto, onde o Tarcísio não faz carreira política, né, os números deram semelhantes, 54% indicaram o Tarcísio e 23% a Michele, e o resto tudo abaixo de 5%, Zema, Braga Neto, Eduardo Bolsonaro, Damares, Flávio Bolsonaro, todos eles deu números pouco expressivos ali, a coisa está entre o Tarcísio e Michele. Chama atenção também, Vera, por uma diferença demográfica, porque esse pessoal que vai mobilizar é um pessoal mais escolarizado e de um pouco maior renda. Os apoiadores da Michele são mais religiosos e têm menor renda. Então pode ser que quando a gente for para a massa de eleitores, o apoio à Michele seja maior. Ô Pablo, e esse caso Marielle Franco e a prisão dos irmãos Brazão, e depois todo aquele debate na Câmara dos Deputados que acabou decidindo manter a prisão do Chiquinho Brazão, mas teve uma série de posicionamentos de parlamentares bolsonaristas, né, ao longo aí desse processo, dizendo que ele deveria ser solto, que não tinha flagrante e tal. Como é que isso repercute nesse público? Pois eu acho que esse é o dado mais surpreendente da nossa pesquisa, né? A gente foi investigar como é que os manifestantes lá que estavam apoiando o Bolsonaro, como é que eles liam duas coisas, né? A conclusão da investigação da Polícia Federal, que determinou que os mandantes do assassinato de Marielle Franco foram os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo, e para nossa surpresa, 40% disse que confiava muito no resultado dessa investigação, 28% confiava um pouco. Então, entre confiar um pouco e confiar muito, confiar em alguma medida, deu 68%, um nível altíssimo de manifestantes apoiando aí o trabalho da Polícia Federal. Isso foi muito surpreendente, mas mais surpreendente ainda foi a segunda pergunta que a gente fez, né? A gente perguntava se os manifestantes concordavam com a decisão da Câmara dos Deputados que manteve a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão pela morte da Marielle Franco. Essa foi surpreendente porque o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo explicando para o público dele, convocando a base bolsonarista a votar pela não prisão do Chiquinho Brazão quando esse assunto foi decidido lá na Câmara dos Deputados, né? E apesar dessa manifestação explícita da família Bolsonaro contra a prisão do Chiquinho Brazão, os manifestantes estavam em desacordo com a liderança, né? Eles falaram que concordavam com a decisão da Câmara dos Deputados de manter a prisão preventiva. 56% concordavam e apenas 26%, apenas um quarto, não concordava. Não é? Eu acho que esse movimento aí o Eduardo Bolsonaro explicou que na verdade ele não estava protegendo o Chiquinho Brazão, que eles não queriam abrir um precedente, mas isso seguramente pegou muito mal com o seu eleitorado. São números assim divergentes, dá uma diferença muito grande entre quem concorda com a decisão da Câmara dos Deputados e quem não concorda. Porque você pensa que ali quem acompanha a política do Rio e sabe do envolvimento dessas famílias em um monte de coisa anterior, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você falasse um pouco do que vocês constataram em termos de quem foi ao protesto, porque de novo, como já tinha acontecido, acharam uma maioria católica e não evangélica, é isso?
Eu acho que esse também é um achado bastante importante, né? Porque, de novo, a gente teve uma manifestação que foi organizada pelo pastor Silas Malafaia, teve uma fala da Michele Bolsonaro muito religiosa, com oração do Pai Nosso na versão evangélica, né? E em São Paulo, que teve todos esses elementos, a gente tinha encontrado uma maioria católica, meio parecido com a distribuição da população de São Paulo. E no Rio deu também, de novo, uma maioria católica, embora com uma diferença menor, 38% católicos, 33% evangélicos. Mas vale lembrar que o Rio, o estado do Rio, é o estado menos católico do Brasil. A gente não sabe exatamente quanto é hoje em dia no Rio, porque o nosso censo está muito desatualizado e esses dados do novo censo só vão ser liberados no ano que vem. Então, mas é possível que não seja muito destoante da distribuição da população no Rio, né, que tem uma maioria católica, mas tem uma presença evangélica muito significativa, talvez chegando perto da católica. Obrigada, Pablo, pelas suas ótimas informações de hoje, cheio de dados. Eu acho bem impressionante a maneira como vocês conseguem medir com muita precisão, com fotos, o número de pessoas e fazer essas pesquisas tão rapidamente ali. Isso é um material jornalístico bem valioso. Obrigada por hoje. Foi um prazer, Vera. Abraço, Vera. Abraço, Carol. Abraço, ouvintes. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, Carol. E por falar em bolsonarismo, em treta do bolsonarismo, não adiantou nada o Moro falar com o Bolsonaro e tentar obter dele a garantia de que não ia haver recurso contra a decisão que o absolveu no TRE do Paraná, porque o PL vai sim ingressar com recurso e já está tudo pronto e vai entrar, e assim como o PT. Então, essa aliança inusitada permanece no TSE. Quem traz as informações para a gente, de novo, é a Samantha Klein, jogando em 2 posições hoje. Boa noite, Samantha, de novo. Pois é, boa noite, Vera e Carol. E no caso do PL, essa ação aí deve ser grande, digamos assim, é um documento que deverá ter mais de 100 páginas e está se encaminhando para ser protocolado ainda hoje. O PT também se prepara para apresentar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral, vai ser o caso de ambos, depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou a cassação do senador Sérgio Moro por suposto abuso de poder econômico, Caixa 2, além de abuso nos meios de comunicação nas eleições de 2022. Esse prazo, portanto, termina hoje à noite. Eu acabei de falar com um advogado do PT e ele disse que a peça ainda está em confecção e lembrou que até a meia-noite, na verdade até às 11h59, é possível protocolar no sistema do TSE. Vale lembrar que o TRE no Paraná considerou improcedente a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral depois de 4 dias de julgamento. Vocês vão lembrar que teve vários pedidos de vista, mas por 5 votos a 2, a maioria dos desembargadores do tribunal entendeu que Moro deveria permanecer no mandato. O julgamento acontece depois que foram feitas denúncias. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em desfavor, claro, dos demais concorrentes. O senador, portanto, teria obtido altos investimentos para fazer a pré-campanha, né, como presidente da República, e depois acabou se candidatando ao Senado, pois houve mudanças ali na cúpula do partido, mas para o Ministério Público Eleitoral foram gastos cerca de R$2 milhões do fundo partidário com eventos de filiação de Moro ao Podemos. Ele primeiramente iria se candidatar à presidência da República pelo Podemos e acabou saindo do Podemos e seguiu para a União Brasil, pois houve ali desentendimentos internos. Mas a grande questão é que enquanto o MP diz que foram gastos R$2 milhões, o PT alega que foram R$21 milhões e o PL R$7 milhões. Então, houve toda essa discordância aí sobre esses gastos anteriores
anteriores à pré-campanha e que teriam dado uma vantagem ilícita ao hoje senador e ex-juiz, portanto, Sérgio Moro. Aqui em Brasília, portanto, vale lembrar ainda que depois do julgamento no TRE, Moro fez uma declaração, disse que o resultado do julgamento era o correto, disse que não seria possível avançar quando não há liberdade e democracia. Ele buscou aí contatos, inclusive com o PL, com o Bolsonaro, para evitar essa questão. Só que, inclusive, gastos que podem advir da desistência dessas ações também incomodam os partidos, e por isso também foi considerado aí na manutenção desse recurso, Vera e Carol. Mas realmente devem ser protocolados hoje. Deve ser, sim. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, Carol. Encerramos aqui por hoje e amanhã tem mais Viva Voz. A gente vai para mais um intervalo e eu deixo o bastão com você. Beijo, Vera. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau para todos.